O Espiritismo, sendo uma ciência relativamente nova, com cerca de 170 anos de existência, é natural que desperte a curiosidade de muitas pessoas. Infelizmente, nem sempre essa curiosidade vem acompanhada do bom senso e da prudência necessários. Muitos se aventuram de forma imprudente nos estudos da prática do mundo espiritual, movidos apenas por interesses pessoais, esquecendo-se que essa doutrina é uma dádiva dos céus, trazida por espíritos abnegados e amorosos, com o objetivo de esclarecer, consolar e auxiliar, principalmente os mais humildes e necessitados dessas novas revelações. Todo cuidado é pouco, meus caros amigos. O estudo do mundo invisível exige prudência, perseverança e maturidade. Como bem dizia o nobre médium José Raul Teixeira, que o Espiritismo não é para qualquer um, mas é para quem aguenta. Então, somente após muitos anos de reflexão, estudo e observação, é que se adquire um verdadeiro entendimento da vida espiritual. Não pensemos que basta ler algumas páginas consoladoras doutrinas para compreendermos plenamente o mundo invisível. De modo algum. Não é por aí. Então, olá, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui para seguirmos adiante com o nosso projeto Despertar Consciências Adormecidas em relação ao nosso mundo real. O Espiritismo à luz da razão foi criado com esse objetivo, levar luz onde ainda existem trevas, consolar e orientar. Esse é o nosso lema. Por isso peço que nos ajude curtindo o vídeo, inscrevendo-se ao nosso canal, Espiritismo Nosso Dia a Dia, e compartilhando esse conteúdo com seus contatos. Isso é muito importante para que o nosso canal evolua. Então, vivemos atualmente um mundo de selfies, curtidas e zombarias, onde grande parte da humanidade se prende às frivolidades, esquecendo-se de que realmente importa, que é o que? Viver os ensinamentos do Mestre Jesus. Isso que importa. Não digo que o entretenimento seja errado, mas viver apenas para a aprovação dos homens não é caminho correto. Precisamos buscar, acima de tudo, a aprovação de Deus. No entanto, vemos uma verdadeira enxurrada de vídeos mirabolantes, extravagantes, que apesar de muita visualização, não preenche o nosso vazio existencial da alma. Isso é muito importante, atentar por esse tema. São, de fato, formas de entretenimentos que ocupam nossas horas vagas, realmente. Enquanto o mundo se encontra cada vez mais distante da fraternidade, do amor e da moralidade, é necessário mudar a sintonia, buscar aquilo que realmente nos satisfaça interiormente. O ridículo e o vazio não nos tornam pessoas melhores no dia a dia. Pensemos nisso, meus amigos, pensemos nisso. Precisamos viver com retidão e nos aproximar mais do que é divino. Há tantos ensinamentos belos e edificantes deixados para nós, e o Espiritismo surge como uma proposta libertadora, sem impor consciências, mas demonstrando que é por meio dele que se adquire bom senso, prudência diante da vida. A doutrina dos Espíritos nos ensina que o mundo espiritual é habitado por espíritos de diferentes categorias, inclusive muitos inferiores, que buscam sintonias conosco por meio de pensamentos, emoções e comportamentos semelhantes aos deles. Quando desencarnamos, continuamos a ser aquilo que já éramos, com os mesmos pensamentos, vontades e tendências.
Não nos tornamos automaticamente melhores ou piores, apenas continuamos sendo nós mesmos. A verdadeira superioridade intelectual e moral é conquista por um trabalho lento e contínuo, ao longo de muitos séculos de aprendizado e de evolução. Saibamos, meus amigos, que os espíritos influenciam os vivos. Os espíritos e os guias conforme as afinidades. Os espíritos se atraem por semelhança. Por isso é dispensável grande prudência ao se relacionar com o mundo invisível. Ninguém deve se aventurar nesse campo sem preparo, passo a passo, para não cair nas armadilhas dos lobos disfarçados. Para se afastar dos espíritos levianos ou maléficos, é necessário cultivar uma boa conduta e tornar-se senhor de si mesmo, buscar aperfeiçoamento moral, o conhecimento das leis superiores e a prática das virtudes, aquele que vive de forma reta e busca a verdade com o coração sincero. Não tenho que temer. Os espíritos superiores protegem os corações justos e sinceros, enquanto os espíritos inferiores se ligam àqueles que vivem na curiosidade vazia, nas paixões dos prazeres desregrado e da sede do poder. Tudo é questão de sintonia, meus amigos, e afinidade. Nada mais do que isso. Quando a pessoa estuda profundamente a doutrina espírita, ela aprende a distinguir o que é o verdadeiro do que é o falso, pois conhece o terreno onde pisa e não se deixa enganar. O Espiritismo chama atenção por trazer revelações surpreendentes sobre o mundo espiritual, o que infelizmente desperta interesses menos nobres em alguns que buscam apenas benefícios pessoais. Então, vamos refletir seriamente sobre esse assunto. Orai e vigiar. Essa é a orientação segura de Jesus para todos os tempos. Ele nos alertou que muitos viriam em seu nome para enganar a muitos. E hoje estamos observando justamente isso claramente. Falsos pastores e líderes, lobos de pele de ovelha, enganando multidões e corações vigilantes, prometendo salvação em troca de recursos financeiros. O pensamento, quando bem direcionado e aliado à força magnética, poderia reparar inúmeras desordens sociais, consolar, aliviar, curar e transformar. No entanto, pela falta de estudo e discernimento, muitos irmãos acabam se entregando aos poderes ilusórios desses falsos doutores. Por isso, Jesus insistiu tanto na oração e na vigilância constante. Se todos fossem capazes de assimilar verdadeiro Evangelho de Jesus, o mundo se transformaria em um verdadeiro paraíso. A saúde seria restaurada, a esperança renasceria nos corações aflitos e a humanidade avançaria rumo às culminâncias eternas. Se o espírito humano reconhecesse sua própria força, assimilando o belo e o verdadeiro, a face do mundo seria totalmente renovada. Bem, meus amigos, finalizo o nosso bate-papo de hoje, lembrando que precisamos ter muita prudência em relação à doutrina dos Espíritos, pois nem todos que dizem ser do bem estão verdadeiramente com Deus. O perigo ronda os corações despreparados. Estudem os ensinamentos sublimes contidos na onde? Nas obras básicas de Allan Kardec, e vivam como verdadeiros filhos de Deus. Portanto, desejo a todos muita paz. Que o Mestre Jesus permaneça em vossos corações. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Beijo. And now the end is near.
So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. My world is like a river, as dark as it.